Antes de entrar na resolução dos casos e nas perguntas e respostas lá do livro de perguntas e respostas do Robbins, o tema que eu quero falar de fato sobre e falar mais sobre é carcinoma, tumor. Então eu vou trazer essa discussão para cá porque é o tema que mais me interessa, né, os tumores. A gente vai falar de carcinoma de pulmão e de outros tipos de tumor, de mesotelioma, de tumor carcinoide bronquial também, mas a discussão que eu vou trazer com mais completude vai ser tumor em relação a esse tema aqui, até porque o livro é muito gigante, então não dá para fazer uma compreensão completa, né, pelo tempo que eu tenho, mas pelo menos a parte de tumores, que é a que me interessa mais, eu vou trazer sim uma leitura mais completa. Tudo bem que não tão completa assim, tem bastante página aqui, mas a gente vai fazer uma leitura melhor, né? Então, basicamente, sobre tumores, a gente vai falar de carcinoma, né? Aí o livro vai trazer alguma compreensão sobre, aqui embaixo, tudo sobre carcinoma, diferentes tipos de carcinoma, né? A gente vai entender vários dos tipos, entender estadiamento, etc. Eu vou trazer aqui para discussão. Depois a gente vai falar de proliferações de tumores neuroendócrinos, né? Que são também precedentes do tecido pulmonar. Vai falar sobre alguns outros tipos de tumores e tumor metastático de pulmão, né? E aí a gente vai provavelmente aqui falar nos lugares que mais recebem metástase de pulmão, né? Mais recebem metástase de pulmão. E eu acho que em algum ponto do livro a gente vai ver os lugares em que os tumores de pulmão, os cânceres de pulmão mais vão parar, né? Então, vai ser essa compreensão, vai ser talvez bastante extensa, né? Não vamos entender tudo sobre pulmão, mas eu vou trazer algumas coisas, talvez algumas imagens do Radiopédia, para a gente poder fazer essa correlação também, entender algumas coisas e talvez fazer uma gravação do celular, ver se eu acho algum caso de carcinoma de pulmão no Prognosis, e aí eu trago para cá, gravando a tela do celular daquele jeito, e a gente tenta entender um pouco mais. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar sobre é que né, podem ver vários tipos de tumor no pulmão, mas em 90 a 95% dos casos são carcinomas, né, são malignos, os malignos são a grande maioria, né, e aí 5% pode ser carcinoide bronquial, 2 a 5% neoplasia mesenquimatosa e alguns outros tipos, mas os carcinomas são a esmagadora maioria e são eles que a gente vai estudar mais a fundo aqui nessa discussão. Né? Os carcinomas, então, é a neoplasia maligna mais diagnosticada em todo o mundo, né? E isso se deve ao efeito dos carcinógenos principais, mais conhecidos como cigarros, né? Então, é a doença mais evitável do mundo e a gente não consegue evitar. Bom, não sei se é a doença mais evitável do mundo, né? Mas deveria ser evitável, a gente não consegue evitar. Aí o livro traz alguma compreensão sobre a epidemiologia nos Estados Unidos. Em 2018, 215 novos casos, 15% desses casos, 15% do total de casos diagnósticos de câncer e 29% das mortes por câncer, né? Então, 29% em 2008. A gente tem que observar esses números, eles são muito dinâmicos, esses números, né? A população, de modo geral, sobretudo nos países desenvolvidos, tem diminuído seu consumo de cigarros, mas a gente tem que observar em alguns outros pontos. Acho que na Europa tem uma deixa isso aqui para fora. Na Europa tem uma contraversão em relação a esse ponto, né? Mas de maneira geral, né, desde o começo dos anos 90 tem diminuído, né, devido aos incentivos das estruturas das instituições governamentais, de modo geral, a diminuir o consumo de tabaco, né, vide Drauzão,
Parabéns, Drauzião, inclusive. Amo você. Se um dia você ver um vídeo meu, eu amo muito você. E vamos lá. Câncer de pulmão mais comum entre os 40 e 70 anos, com incidência máxima entre a sexta e a sétima década de vida, e é muito raro, né? Pouco comum que ele apareça antes dos 40 anos. A gente provavelmente vai ter alguma predisposição genética aí, mais o dano ambiental maior, que é o fumo, né? A cifra, e aí sobre a sobrevivência, na sobrevida do carcinoma de pulmão, no primeiro ano, ela é até que relativa, né? Cresceu um pouco, de 34% para 41% em 2007, porém, nos primeiros 5 anos, se a gente observar os 5 anos das pessoas diagnosticadas com carcinoma de pulmão, 16% somente delas viveram, né? Então é bastante triste e preocupante esse número. 16% em 5 anos vivem, o restante dos 84% falecem, né? E aí, como se dá, né? Etiologia e patogenia, como se dá? Igual todo câncer, né? Acúmulo de lesões e produção de anomalias genéticas vão transformar o epitélio bronquial benigno em um tecido neoplásico, né? Neoplásico. E a principal agressão é o fumo de cigarros, e aí aqui vai ter uma discussão que vai expor algumas coisas sobre o tabagismo. Eu não sei se eu vou trazer ou não. Então agora, o que eu vou trazer? Como a leitura, de fato, ali era muito extensa e bastante complexa, eu assisti um vídeo de osmoses, peguei alguns slides dos caras lá, espero que ninguém drope meu vídeo. Pode ser que eles dropem sim. E vou fazer uma explicação em cima das imagens que o Osmosis deixou, que é muito boa. E é uma explicação mais superficial do que o livro traz, né? Essa compreensão do livro eu já tive, e aí, com o entendimento mais profundo, mais aprofundado do livro, a gente consegue usar só os slides do Osmosis para entender de fato o que vai acontecer, né? Então, a primeira coisa que o Osmosis traz, que o livro também traz, então a disposição das informações é mais ou menos a mesma, né? São os fatores de risco, né? Então, quais são os fatores de risco para a gente desenvolver um carcinoma de pulmão? Usualmente, né, o mais famoso, o maior, é o fumo de tabaco, né? Então, fumar tabaco é o campeão que predispõe a gente desenvolver um câncer de pulmão. Porém, nessa discussão do fumar tabaco, a gente tem um link com a genética, certo? Porque, obviamente, a gente pode tirar essa conclusão porque algumas pessoas que fumam tabaco a vida toda não desenvolvem, outras sim. Aí o livro traz a informação de que 11% mais ou menos das pessoas que fumam tabaco desenvolvem de fato um câncer de pulmão, né? O problema é você saber se você está nesses 11% ou não, né, que tem predisposição genética para ter o câncer de pulmão. E aí também tem as informações de não só o fumo ativo, né, do tabaco, o fumo passivo, estar próximo, sobretudo habitualmente, desenvolver uma carga tabágica alta quando você está próximo de alguém que fuma cigarro. Então, esse fator também é válido para as pessoas que não fumam, mas estão próximas a pessoas que fumam cigarro. O outro ponto é a intoxicação por, na verdade, esse é uma substância radioativa, né? Então a gente tem ela dispersa em diversos lugares no ambiente, sobretudo pessoas que trabalham com esse tipo de substância radioativa próxima, elas aspiram os aerosóis e desenvolvem câncer, aumenta o risco de desenvolver o câncer. A asbestose também, né, exposição ao amianto, sobretudo para as pessoas que trabalham com amianto, mas as que vivem expostas ao amianto, que tenham nas suas casas, por exemplo, desenvolvem maior risco de desenvolver câncer. Radiação pelos raios-x ou tomografia axial também são pontos que predispõem, né? E aí por isso e vários outros motivos a gente não costuma fazer raio-x em criança, né? Então não é muito indicado, tem que avaliar bem o risco, o benefício, o malefício
no setor pediátrico para poder, de fato, decidir fazer um raio-x, um CT numa criança. E a poluição do ar de maneira geral, que contém, por exemplo, radônio, contém diversas substâncias que são cancerígenas, sobretudo nos lugares em que há mais poluição, né? E aí, os tipos de câncer vão se classificar em dois tipos básicos, né? Dois tipos, e aí dentro desses dois tipos a gente tem vários subtipos. Então, os dois tipos são câncer de células pequenas, né? Carcinoma de células pequenas, e carcinoma de não células pequenas, né? Não pequenas células. Então aqui é o pequenas células, aqui é o não pequenas células, certo? O pequenas células é menos comum, né? Menos frequente, o não pequenas células são mais frequentes, abarca mais categorias, e aqui no pequenas células a gente tem os cânceres que são formados por neoplasias de pequenas, imaturas e neuroendócrinas, né? Células pequenas, imaturas e neuroendócrinas. A gente vai ter alguns achados em relação ao pequenas células. Então, né, tá bastante associado ao fumo também, se desenvolve usualmente próximo aos brônquios principais, né? E a gente tem a radiografia que eu usei para fazer a atividade, por exemplo, está mostrando, né, um nódulo que é peribronquial de fato, perilar. E a grande, acho que a grande peculiaridade dele é que eles se desenvolvem muito rápido e viram tumores metastásicos muito rápido, né? Então, há de se ter uma preocupação absoluta com esse tipo de câncer. O livro traz a informação de que geralmente quando eles são diagnosticados, raramente não tem metástase ainda, né? Geralmente em grandes e múltiplos lugares, né? Então a gente vai observar ele se metastasiar no próprio pulmão, metastasiar para fora, e é muito comum que esse tipo de câncer ele desenvolva metástase. Aí o livro fala que a gente pode ter ele limitado, né, a um só pulmão, ou já metastasiado e extensivo nos dois pulmões, né? Esses são os dois achados que a gente vai encontrar provavelmente na radiografia. Esses tipos de câncer, eles podem secretar hormônios, né? E aí a gente vai ter o que é chamado de síndrome paraneoplásico. Então, um tumor de pequenas células que secreta hormônio adrenocortical, adrenocorticotrópico, né, o ACTH, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH. Ele vai estimular as células da glândula suprarrenal, elas vão hiperproduzir, né? Então esse hormônio é o estimulador de células da glândula suprarrenal, eles vão hiperproduzir cortisol e a gente vai ter a síndrome de Cushing, né? Muito falada a síndrome de Cushing, onde a gente tem um aumento absoluto da glicose sanguínea e um aumento absoluto da pressão sanguínea. Um outro caso é esses tumores secretando hormônio antidiurético, né? E aí a gente vai ter os achados para essa disfunção, né? Quais vão ser os achados? Vai ser a secreção absoluta de hormônio antidiurético, e aí a gente tem uma retenção de água absoluta, uma hipertensão secundária a esse tipo de disfunção, edema generalizado e urina concentrada, né? Urina concentrada. E um outro tipo de síndrome paraneoplásica que a gente pode ter de pequenas células é esses tumores estimulando a secreção de autoanticorpos, né? A gente vai ter esses autoanticorpos destruindo principalmente neurônios e vai surgir a miastenia de Lambert-Eaton, né? O síndrome miastênico de Lambert-Eaton. Esse tipo de reação é uma hipersensitividade de tipo 2 e ela vai ser produzida por um tumor que tá lá, que foi produzido lá nos pulmões, né? E aqui a gente vê, né, vários anticorpos saindo, né? O anticorpo obviamente não sai dos pulmões, não sai da célula tumoral, mas a célula tumoral induz o sistema imunitário, né, as células B do sistema imunitário a produzir esses anticorpos que são autoanticorpos.
certo? Agora passando para o não pequenas células, né? O câncer de pulmão não pequenas células, a gente vai ter o câncer de pulmão de células escamosas, né? Sendo o primeiro. Geralmente é localizado no centro do parênquima pulmonar, né? Pode ser para um lado ou para o outro, mas usualmente no centro, né? Bem perihilar mesmo, e é bem associado com o fumo. Os adenocarcinomas são outro subtipo, então não pequenas células, células escamosas, adenocarcinomas, células grandes e broncogênicos, se não me engano, isso a gente vai ver. Os adenocarcinomas usualmente são periféricos, né? A gente vai ter alguns achados aí de disfunção produzidas pelos escamosos e adenocarcinomas que a gente vai olhar daqui a pouco, né? Aí a gente tem o de grandes células, né, de large cells, então não pequenas células, células grandes, né, o caso, carcinoma de células grandes, que é um subtipo do não pequenas células, e ele se desenvolve em todo o pulmão, assim como o carcinoide bronquial, né, o carcinoma bronquial também se desenvolve em todo o pulmão, no pulmão de maneira geral. O que a gente tem com relação ao escamoso e adenocarcinomas? Esses tumores usualmente vão produzir, ou podem produzir, na verdade, os tumores de Pancoast, né? Esses tumores de Pancoast são formações neoplásicas nas regiões superiores do pulmão, bem aqui na região apical, e a gente tem a possibilidade com esse tipo de tumor de comprimir vasos sanguíneos ou nervos, né? Como está marcado aqui. Eu vou puxar a minha câmera aqui para esse cantinho. Como está marcado aqui. E o que vai acontecer quando a gente tiver um tumor de Pancoast que vai estar comprimindo vasos sanguíneos ou nervos, né? A gente tem eles danificando aqui a entrada de ar para dentro do pulmão, produzindo compressão, por exemplo, da traqueia, produzindo compressão do plexo braquial e dos nervos simpáticos cervicais, né? Então, se a gente tiver essa afecção nos nervos simpáticos cervicais, a gente vai ter essa pessoa não conseguindo suar, né? Não soa mais no lado da lesão. Então, no lado do nervo que foi afetado, ela não vai suar mais. É bastante interessante esse achado. E um outro achado é a ptose, né, palpebral e constrição da pupila, né? A gente vai ter uma afetação do terceiro par cranial nesse tipo de tumor de Pancoast, que é produzido por pequenas células e adenocarcinomas. Seguindo, o que a gente pode ter também nesses tumores não pequenas células? São tumores que podem produzir síndromes paraneoplásicos, né? O síndrome paraneoplásico produzido pelo células escamosas, pelo carcinoma de pulmão de células escamosas, é a liberação de muito hormônio paratireoide, né? Se a gente tiver hormônio paratireoide demais na circulação no sangue, ele vai diminuir o cálcio que está disponível para os ossos, né? E a gente vai ter uma fragilidade nos ossos, né? Uma osteoporose aí, e esses ossos vão ficar quebradiços, né? E em contrapartida, o carcinose bronquial pode liberar serotonina, né? Então, se a gente tiver uma alta liberação de serotonina, aí nesse caso a gente vai ter um estímulo absoluto à peristalsia, aos movimentos peristálticos e à diarreia, né? Porque a gente vai ter uma estimulação absoluta no tubo digestivo, sobretudo nos nossos cólons, e também uma broncoconstrição produzindo asma, né? Então, se a gente tiver serotonina, a gente sabe que serotonina é um estimulador aqui da função do cólon e é um estimulador também da função do músculo liso. Então, a gente vai ter essa broncoconstrição sendo produzida pela serotonina num síndrome paraneoplásico de células carcinoides bronquiais. Seguindo, como se faz o diagnóstico de câncer de pulmão, né? Então, usualmente se encontra no raio-x esse tipo de lesão, que é a lesão em moeda, né? Coin lesions on chest X-ray, né? Então, esse tipo de lesão, que é uma lesão que parece uma moeda de fato. Aqui a gente vai fazer medição do tamanho dessa moeda, por exemplo, se há metástase ou não, para fazer a estratificação desse tumor, né? E na tomografia a gente vai observar nódulos não calcificados, né? Que são achados mais
mais sugestivos aí de carcinoma. Porém, né, as infecções também podem causar esses achados nas imagens. Por isso a gente vai fazer uma biópsia do tecido, né, com broncoscopia ou guiada por CT, né? A gente faz a imagem e guia a agulha pela imagem e aí vai lá e faz biópsia do tecido, né, para fazer o diagnóstico histopatológico e confirmar se de fato é câncer ou se é um abscesso, por exemplo, ou se é alguma outra produção de uma infecção. Sintomas, né? Quais são os sintomas? Do que dependem os sintomas? Com o que eles estão relacionados? Então, os sintomas dependem do tamanho do tumor, da localização do tumor e do tipo de hormônio que ele secreta, caso ele seja um tumor secretor de hormônio, né? Num primeiro achado aqui, a gente vai ter que o corpo ele produz uma resposta imune e começa a liberar fator de necrose tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6, que vai produzir para a gente perda de peso, febre e suadeiras à noite, né? Então isso aqui é uma resposta imune do organismo ao tumor, né? Uma resposta exacerbada, uma resposta não desejada, que não tá ajudando de fato a diminuir esse tumor e mais está produzindo aí produzindo afecções sistêmicas de maneira geral, né? Agora, com relação à localização, se o tumor obstruir uma via aérea, a gente vai ter achados de obstrução de via aérea. Se o tumor obstruir um nervo, comprimir um nervo, a gente vai ter achados de compressão de nervo. Se o tumor começar a comprimir vasos sanguíneos, a gente vai ter achados de compressão de vasos sanguíneos, né? Então, os achados de compressão de via aérea são tosse, shortness of breath, falta de ar, pneumonias de modo geral, né? Porque a gente sabe que se a gente não tem um funcionamento adequado aí das estruturas dos brônquios e bronquíolos, a gente tem uma suscetibilidade maior a desenvolver infecções. Se o tumor estiver comprimindo um nervo, a gente vai ter, o primeiro sintoma é dor, né? Uma dor incômoda que não passa. Se estiver comprimindo dois nervos específicos aqui, que são laríngeo recorrente, a gente vai ter uma mudança na voz desse doente. E se ele estiver comprimindo o nervo frênico, a gente vai ter... Eu estou trazendo esse negócio para cá e estou perdendo ele. Se a gente estiver comprimindo o nervo frênico, a gente vai ter uma dificuldade de respirar, né? Porque a função motora do nervo frênico vai estar diminuída pela compressão. E se comprimir vasos sanguíneos? Comprimir vaso sanguíneo é muito, se a gente tem esses tumores, aqueles tumores de Pancoast, por exemplo, é muito comum que eles comprimam a veia cava superior, né? Sobretudo por estarem nos pulmões ali, e estão mais relacionados com a veia cava superior passando por ali, e aí por que não comprime a aorta? Porque a aorta é mais dura, né? Antes vai comprimir a veia cava superior. Né? E o que a gente vai ter? Se a gente comprimir a veia cava superior, o sangue que deveria descer para entrar na aurícula direita não vai descer, ele vai voltar para as estruturas que estão adjacentes ali. Né? Então o livro, o Osmosis fala que a gente vai ter um inchaço do rosto de modo geral e uma perda, shortness of breath, né? Uma perda, uma falta de ar. A gente vai ter essa falta de ar produzida justamente pela diminuição da entrada de sangue ali para ser oxigenado de volta, né? Então vai ter pouco sangue oxigenado na região que drena a veia cava superior. Seguindo, e se o tumor invadir os vasos sanguíneos? Se o tumor invadir os vasos sanguíneos, a gente vai começar a ter um muco saindo da boca desse paciente, né? Uma hemoptise com muco, né? Uma hemoptise mucoide, ou o paciente vai começar a tossir blood clots, vai começar a tossir trombos, né? Porque tá entrando sangue ali, misturando com muco, e aí vai subir pelos brônquios, pelos bronquíolos, até chegar na traqueia e o paciente vai tossir para fora, né? Se ele ainda tiver reflexo tossígeno. TNM. O que é o TNM? TNM é TNM é uma organização de classificação para estadiamento dos tumores, né? Então, TNM é uma sigla que significa tumor, né? Tamanho do tumor,
nodes, que é o tamanho dos nodos, se há nodos, onde estão os nodos, e metástases, né? Então, tumor size vai de T0 a T4. T0 é que não tem tumor, T4 é o tumor com tamanho maior. O nodes vai de N0 a N3, então vai ser 4, 3 e 1. Nodes é de N0 a N3. Falando de câncer de pulmão, a gente vai estar falando particularmente dos nodos do mediastino, os nodos perilares, né? E metástase se metastasiou para algum outro tecido, né? Se saiu dos pulmões e foi parar em algum outro lugar. Então, falando de nodo, para a gente, na verdade, tem aqui um exemplo que o pessoal do Osmosis fez, que é, se a gente tiver um tumor aqui, uma formação tumoral com menos de 3 centímetros, né, que já foi encontrado, as células desse tumor foram encontradas aqui num linfonodo perilar, no brônquio principal, mas não aconteceu metástase, a gente vai ter que o estadiamento para ter o valor de T vai ser 1, né, por esse tamanho do tumor. O valor de N vai ser 1, porque a gente já tem uma metástase em linfonodo. E o valor de M, que é a metástase, vai ser 0, né? Nesse caso aqui a gente não compreende a gente não compreende metástase linfonodal ali da própria região, a metástase linfonodal que drena a região, como metástase pro TNM, né? Então, a gente vai ter esse paciente que é T1, nodo 1, M0, num grupo 2 no estadiamento, né? E aí tem um quadro lá do estadiamento para a gente compreender melhor, mas isso aqui são só exemplos, na verdade. E o livro traz que no caso de carcinoma de pulmão, em que a gente tem a metástase, é descartado para estadiamento, a gente descarta a consideração de não precisa nem saber se o tamanho do tumor ou o nodo, ou se tem em linfonodo peritumoral. Né? Se tiver um M1 aqui, se já tiver metástase vai de 0 a 1, se já tiver metástase já é classificado como grupo 4, né, que é provavelmente o grupo mais alto aí de classificação. Tratamento, né? Como se faz tratamento de carcinoma de pulmão? Acho que não acaba não entrando ainda nas nossas discussões, mas é bom saber. Né? Então, o osmosis traz que varia, né? Segundo a categoria e o estágio em que está o tumor, né? Mas usualmente se faz cirurgia, quimioterapia, imunoterapia ou terapia por radiação nos casos em que é aplicável. Né? A cirurgia, como que vai acontecer? Se a gente tiver um tumor ali com tamanhos consideráveis em uma posição só, o que, que vai ser feito? Vai ser retirado, extirpado essa parte essa parte do parênquima pulmonar, né? E são retiradas também algumas margens, né? Margens de tecido que são em volta do tumor, que é justamente para garantir que não tenham pequenas células ali, porque na radiografia a gente consegue ver, na radiografia e no CT, na ressonância magnética, a gente consegue ver a massa com alta celularidade, né? Mas se tiver algumas células em volta ali, mesmo nos tecidos que ainda estão sãos, esse tumor vai recidivar. Então, remove as much as possible, né? Retira tudo que der. E aí retiram os bordes de tecido são. Pelo contrário, se a gente tem um tumor, né, onde a gente tem metástases na maioria dos lobos aqui, metástase não, formação tumoral, né, formação tumoral na maioria dos nos nódulos, né, grandes massas, usualmente é retirado todo, é extirpado todo esse pulmão, né, esse no caso aqui o pulmão direito, e aí na parte que seria ligado ele aqui no ilho traqueal, aqui no ilho pulmonar, é suturado para que não, toda vez que respirar não vaze ar aqui para esse hemitórax, né? Então remove o máximo que der também, né? E aí o livro fala aqui que remove inclusive os linfonodos que estão em volta ali, né? Se removem os linfonodos também que estão, não necessariamente que a gente confirmou em biópsia que tinham células tumorais, mas estão em volta ali porque eles com certeza têm células tumorais, sobretudo se a gente tem um tumor muito grande.
também, aí ele fala aqui que além do comum, também se faz pain management, que faz manuseio da dor, né? E aí ele cita o yoga, imagery, que eu não sei exatamente o que é, e medicamentos para dor, né? Mas yoga eu achei interessante aqui, que é utilizado para manuseio da dor em pacientes com câncer de pulmão. Certo? Então esses foram os pontos de discussão, né? Ficou muito escuro aqui meu rosto. Esses foram os pontos de discussão para tumor de pulmão, para câncer de pulmão, né? A gente tem que ter ideia de que a gente tem os tumores de células pequenas e os tumores de células não pequenas, esses se subdividem, né, em diferentes classes, e a gente tem que entender mais ou menos ali quais são as possibilidades de síndrome paraneoplásico para cada tipo de tumor, para estadiar, primeiro para estadiar o tumor, né, segundo para poder observar isso num raio-x, poder encaminhar, sobretudo enquanto clínicos, né, poder encaminhar para um oncologista, para um centro de oncologia e fazer a procura correta, né? É isso então sobre pulmão. Essas vão ser as discussões. E talvez num próximo vídeo eu vá trazer a resolução do perguntas e respostas, que esse vídeo aqui já ficou muito extenso e acho que não vai caber, não vai dar nem para renderizar esse tamanho de vídeo, né? Então é isso. Valeu, galera. Lembrem, não fumem.